Irmão, nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor, em Êxodo, capítulo de número 19. Aqui Deus fala com Moisés para uma preparação para receber os 10 mandamentos que seriam dados no Monte Sinai. Diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel pôs ali e se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus. Olha que expressão interessante. E subiu Moisés a Deus. Toda vez que a gente vai buscar Deus, pode ter certeza que a gente está subindo. E o Senhor chamou-o do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós terdes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Porque foi algo muito grande. Nós vamos continuar a leitura. Porque foi algo muito grande, né? A forma que Deus tirou Israel do Egito e a forma que Deus trouxe Israel para se encontrar com ele. Então eu levei vocês sobre asas de águia. Agora, pois, se diligentemente, com esforço, ouvires a minha voz e guardares, praticares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, o meu tesouro dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha, não tem uma terra que não seja de Deus, mas vocês vão ser a minha propriedade particular, peculiar, tesouro. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, os líderes, e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Se esse é o plano de Deus, o projeto de Deus para nós vamos praticar. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então ele volta para o monte e diz: Senhor, o povo concordou. Eles também têm esse anseio. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente. Deus está dizendo aqui para Moisés, meus irmãos, que ele vai falar em voz audível com o povo, todo o povo vai ouvir essa comunicação que era só entre Moisés e Deus. E isso vai ser de uma forma tão poderosa que fariam com que eles creiam em Deus eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. 3 dias, né? No terceiro dia Deus se revelaria. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás o limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, e nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar ao monte certamente morrerá. Então o negócio, havia um limite ao redor do monte, e se alguém subisse, pisasse, seria morto.
nenhuma mão tocará no monte, porque certamente será apedrejado ou asseteado com flechas. Que seja animal, que seja homem, não viverá. Soando a trombeta, longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulheres. Não podia ter relação sexual durante esses dias. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, terceiro dia, agora está acontecendo, houve trovões, relâmpagos sobre o monte. A cena era com uma nuvem espessa, escura, um sonido de trombeta muito forte e constante, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do arraial, para fora do acampamento, ao encontro de Deus. Ali era um encontro com Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Então era uma cena assustadora, relâmpago, trovão, uma nuvem escura, um monte tremendo, Deus descendo em fogo, uma fumaça subindo aos céus como uma fornalha. Daqui a pouco nós vamos ver a reação do povo diante dessa cena. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os termos para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegavam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não os lance sobre ele. Disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca os termos ao redor do monte, santifica. E disse o Senhor: vai, desce, depois subirá tu, Arão contigo, o sacerdote, porém o povo não ultrapasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse isso a eles. Aí nesse momento, Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos, que é o capítulo 20. Nessa cena tão gloriosa, tremenda, assustadora. Entrega para Moisés 10 mandamentos falando. No versículo 18 do capítulo 20, fala a reação do povo diante de tudo isso. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da trombeta, um monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. O sentimento de temor, de medo, foi tão grande que disse: Moisés, vamos se afastar, eu vou me afastar aqui e fala tu com Deus, porque nós vamos morrer. E disse Moisés ao povo: não temais, não tenha medo. Deus veio para vos provar, para que o temor dele esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, chegou à escuridão onde Deus estava. Nós ouvimos muito sobre o temor a Deus. E eu confesso a vocês que o temor a Deus não é algo tão simples como a gente imagina. É possível você ir para a igreja, é possível você pregar a palavra,
É possível você ser um músico, ser um cantor, ser um pregador, ser um pastor, e você não ter o temor a Deus. Porque o que realmente gera o temor a Deus é a presença, semelhante ao do ser humano. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa indústria, numa empresa, aí você está fazendo o seu serviço lá. Eu tinha uma supervisora que o nome dela era Rose. A Rose, a gente estava trabalhando assim, aí de repente sentia aquele perfume se aproximando. Rapaz, quem tivesse sentado ficava em pé. Quem tivesse conversando, a conversa acabava. Por quê? Porque a Rose estava se aproximando. Isso se chama o quê? Temor. Só que o temor, até no ambiente humano, ele é associado à presença. Sem presença não há temor. Não existe temor. Por isso que se você estiver trabalhando e o chefe de repente não está pronto, você vai ver gente conversando, sentado, deitado, brincando, contando piada. Por quê? Porque não há uma presença. E toda aquela demonstração de maravilhas e Deus se fazendo presente no real ali, monte fumegando, os trovões, os relâmpagos, a espessa nuvem, um monte tremendo, e o povo vendo aquele negócio e a trombeta aumentando o som da voz, é uma cena assustadora. E Moisés contemplando o povo se afastando, Moisés diz, olha, não se afastem. Ele diz, olha, não se afastem. Por quê? Porque Deus veio para prová-los, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, o que gera temor é a presença, e o que o temor gera é o não pecar, o não errar. E eles estavam ali num encontro com Deus. Aí, irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é nós também temos um encontro com Deus, que não tem trovões, que não tem relâmpago, onde não há tremor. Os nossos momentos de oração são os nossos encontros com Deus. Quando há esses encontros com Deus, há consciência de sua presença. Quando temos esses encontros com Deus. Se há encontro com Deus, há consciência de sua presença. Se há consciência de sua presença, ali habita o temor. E se ali habita o temor, é com o objetivo, para que não pequeis. Então o que resta para nós é entender que esse encontro com Deus tem que existir. E olha, eu quero dizer aos irmãos que não precisa, porque a gente ouve tanta coisa que acaba atrapalhando a gente no vez de ajudar. Por exemplo, eu cheguei a ler livros e ler coisas que dizia assim, os grandes heróis da fé, eles oravam 3 horas por dia. Eles oravam, não, meu irmão, você não precisa orar 3 horas por dia, não, porque a gente, quando é 8, é 80, né? Você não precisa orar muito, você precisa orar sempre. Então a gente não precisa orar muito, é orar sempre. Foi o que Jesus ensinou. Jesus me pediu, ore 2 horas, ore 3 horas. Ele não ore. Ele ensinou em Lucas 18, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É orar sempre. Porque se a gente orar, há uma percepção de presença. Há percepção de presença, há temor. E se há temor, a gente não peca. Aí o que acontece? E o mais interessante é que, irmão, uma coisa que é assustadora, a falta de oração, por incrível que pareça, é falta de fé. Essa oração. Se você não ora, no fundo é porque você não acredita. Né? Você já imaginou a cena de alguém chegar para você e dizer assim, você está com um problema, e alguém diz assim, rapaz, fulano resolve teu problema, vai lá falar com ele. Aí depois você procura aquela pessoa, aí você diz assim, e aí fulano, você falou com o ciclano? Rapaz, falei não, mas tu não falou por quê? Não, eu acho que ele não resolve não. Porque no fundo você não acredita que aquela pessoa é capaz de resolver. Então,
a falta de oração, no fundo, é a incredulidade. Por isso que em Lucas 18, eu vou ler esse texto com os irmãos agora, abra sua Bíblia em Lucas 18, para a gente atentar um detalhe. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, não respeita aos homens, todavia como esta viúva me molesta, ela me perturba ao ponto de me molestar, hei de fazer fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Preste atenção no que ele falou. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aí observe agora. Digo-vos depressa que lhe fará justiça. Aí Jesus, contando uma parábola que tem a ver com a oração, com o dever de orar sempre, nunca desfalecer, que é sobre a perseverança, que até uma viúva clamando ao injusto juiz consegue resposta, ele diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, ele está querendo dizer que orar é ter fé. E ter fé é orar. Quando Jesus vier, vai achar a gente com essa fé que ora de forma perseverante? Então, irmãos, essa palavra que é para mim, que é para você, que é para nós, se nós não oramos mais como antes, se quando nós oramos com sono, eu digo isso porque eu falhei muito nisso, oramos com sono, jogamos as mesmas palavras de sempre, aquela oração preguiçosa. Não, a oração tem que ser algo muito sério. Se nós desprezamos a oração, desprezamos nossa fé. Se nós oramos, é porque ali existe fé. Então, não importa se você orar, eu só oro 2 minutos. Mas ore com sinceridade, diante de Deus, porque você tem que pensar assim, a minha oração é uma demonstração de minha fé em Deus. Se eu não oro, é porque realmente eu não acredito em Deus. Eu sou incrédulo. Porque se realmente eu acreditasse em Deus,